O sol em Paracatu nasce como uma ferida aberta no céu, derramando um calor que castiga a terra e os homens que nela labutam. Eu sinto o mormaço antes mesmo de ver a luz, uma mortalha úmida que se agarra à pele, prometendo mais um dia de sede e suor. O ar cheira a poeira, ao melaço azedo do engenho e ao medo antigo que impregna as paredes da senzala. Aqui, o tempo não passa, ele se arrasta, pesado como as correntes que não precisamos mais usar nos tornozelos para saber que estamos presos. Cada manhã é a mesma memória dolorosa da manhã anterior. Um ciclo de servidão que parece ter sido talhado na própria paisagem, tão eterno quanto as montanhas que nos cercam e nos vigiam. A terra não nos pertence, nós pertencemos a ela. E ela, por sua vez, pertence a um único homem, cujo nome aprendemos a temer antes mesmo de aprender a falar. Este latifúndio é uma fera de terra vermelha, com garras de cana-de-açúcar e dentes de ouro extraído das minas. Ela devora vidas em silêncio, alimentando a opulência da casa grande, que se ergue no topo da colina como um fantasma branco e arrogante. Nós, os de pele escura, somos o sangue que a mantém viva, o músculo que move suas engrenagens. Trabalhamos sobre o sol inclemente até que nossos corpos se tornem uma extensão da própria terra, indistinguíveis do barro e da poeira. O som que rege nossos dias não é o canto dos pássaros, mas o estalo do chicote do feitor, uma música cruel que nos lembra constantemente do nosso lugar. A riqueza que brota deste chão é regada com a nossa dor, e cada pepita de ouro que sobe para a casa grande carrega o peso de uma alma que se perdeu na escuridão da mina. A casa grande, com suas paredes caiadas e janelas que parecem olhos vigilantes, é um mundo à parte. De longe, vejo o brilho dos cristais, ouço o som distante de um piano que toca melodias que não foram feitas para ouvidos como os meus. É um lugar de sedas, de sussurros contidos e de uma ordem que depende da nossa desordem. Para eles, somos apenas parte da paisagem, figuras anônimas que se movem no campo. Mas eu sei que eles nos observam. Cada gesto nosso é medido, cada silêncio interpretado. A distância entre a varanda deles e o nosso chão batido não é medida em passos, mas em séculos de poder e desprezo. Eles vivem em um tempo diferente, um tempo de luxo e tédio, enquanto o nosso é feito de urgência e sobrevivência. Em contraste, a senzala é o ventre escuro da fazenda. Um lugar de corpos exaustos amontoados no breu, onde o ar é espesso com o cheiro de suor, doença e resignação. O chão de terra batido é frio mesmo nas noites mais quentes. É aqui que compartilhamos nosso silêncio, nossas rezas aos deuses que nossos senhores tentaram apagar, e nossas histórias sussurradas sobre uma liberdade que a maioria de nós jamais conheceu. É um lugar de dor coletiva, mas também de uma estranha comunhão. Nos olhares cansados dos meus irmãos, encontro o reflexo da minha sina. Dormimos pouco, sonhamos menos ainda, pois até em nossos sonhos o som do sino da madrugada ecoa, anunciando o início de mais um dia idêntico ao anterior. Uma punição sem crime. O sino que nos acorda não chama para a vida, mas para a repetição da morte diária. Antes que o primeiro raio de sol ilumine a crueldade do mundo, já estamos de pé, o corpo moído, a alma pesada. A primeira tarefa é sempre a mesma, formar fila sob o olhar do feitor, um homem cuja humanidade parece ter sido corroída pelo poder que lhe foi concedido. Não há bom dia, não há palavras de conforto, apenas ordens, ameaças e a promessa de dor para quem ousar fraquejar. A rotina é um veneno lento, o campo, a mina, o engenho. Um ciclo que nos esgota fisicamente, mas que, pior ainda, tenta nos esvaziar de qualquer esperança, transformando-nos em meras ferramentas de carne e osso. No centro do pátio, entre a casa grande e a senzala, ergue-se o pelourinho. Não é apenas um poste de madeira, é o altar onde nossa humanidade é sacrificada em nome da ordem. Sua madeira escura, polida pelo tempo e manchada por incontáveis lágrimas e sangue, é um lembrete constante do preço da desobediência. Ninguém precisa nos dizer para temê-lo, o medo dele nasce conosco, é amamentado no leite de nossas mães. Quando passamos por ele, baixamos os olhos, mas sua imagem se queima em nossa mente. Ele representa a lei, a justiça e a vontade do coronel.
É a prova física de que nossas vidas não nos pertencem, de que nossos corpos podem ser violados, marcados e destruídos por qualquer capricho de quem nos possui. O silêncio que o rodeia é mais aterrorizante do que qualquer grito. Ainda ontem, o som do chicote cortou o ar da tarde. Não precisei ver para saber. Todos nós paramos, os músculos tensos, os corações apertados. O som era seco, metódico, cada estalo uma sentença. Depois vieram os gritos, que logo se transformaram em gemidos abafados, até que restou apenas o silêncio pesado da humilhação. Ninguém disse uma palavra. Continuamos nosso trabalho, mas o ritmo era mais lento, mais pesado. A dor de um era a dor de todos. À noite, vi quando carregaram o corpo de Joaquim de volta para a senzala. Seu dorso era uma massa de carne retalhada. Em seus olhos não havia raiva, apenas um vazio imenso. Vê-lo assim, destruído, era uma mensagem para todos nós. Somos frágeis, somos substituíveis, e a rebeldia é uma semente que só pode florescer em um túmulo. O dono de tudo isso, o coronel Teodoro, raramente desce ao nosso nível. Ele observa seu reino da varanda, uma figura imponente, de peito estufado e olhar frio. Sua presença é uma força da natureza, capaz de silenciar conversas e enrijecer espinhas a metros de distância. Para os outros, ele é o senhor, o patrão. Para mim, ele é um espelho distorcido, um fantasma que assombra meu sangue. Vejo em seus traços os contornos que o tempo desenhará em meu próprio rosto, uma herança maldita que me diferencia e me condena. Ele nunca me olha diretamente, seu desprezo é tão grande que sequer reconhece minha existência como algo além de uma propriedade. Mas eu sei que ele sabe. Ele sabe que em minhas veias corre o mesmo sangue que ele tanto preza, o sangue que me nega. Esta é a minha maldição particular. Viver na senzala, mas carregar no rosto a assinatura do opressor. Sou um segredo vivo, uma prova da hipocrisia que sustenta as paredes brancas daquela casa. Por isso, sou vigiado mais de perto. O feitor me olha com uma desconfiança diferente, uma mistura de medo e repulsa. Os outros escravizados às vezes me olham com pena, outras com ressentimento, como se minha aparência fosse uma traição. Não pertenço a nenhum dos dois mundos. Sou uma anomalia, uma falha na ordem perfeita que o coronel se esforça para manter. Essa ambiguidade me protege de alguns castigos, mas me expõe a outros, mais sutis e talvez mais cruéis. Sou o erro que ele tentou esconder, mas que a natureza teimou em revelar a cada ano que passa. A única luz que tive em minha infância foi minha mãe, Luísa. Sua memória é uma brasa que mantenho acesa no peito. Lembro-me de seu toque, de sua voz baixa me ensinando a juntar as letras em segredo, à luz de uma vela, arriscando o açoite para me dar a única ferramenta que o sistema não poderia me arrancar, o poder de ler o mundo. Ela dizia que as palavras eram uma forma de liberdade que ninguém poderia aprisionar. Mas sua coragem foi sua ruína. Por sua insolência, por seu olhar que não se curvava, ela foi vendida, arrancada de mim. A última imagem que tenho dela é seu rosto banhado em lágrimas, enquanto era levada, e seu grito que ecoa em meus pesadelos. Ela foi a punição e a prova do crime, e eu, o resultado que ficou para trás. E há ela, a Sinhá Isadora, a jovem esposa do coronel, outra posse de luxo em sua coleção. Eu a vejo às vezes, uma figura pálida e silenciosa na janela mais alta da casa grande, ou caminhando pelo jardim com a lentidão de quem carrega um peso invisível. Seus olhos parecem tristes, perdidos em um mundo que não a vê. Ela é tão prisioneira quanto eu, embora sua jaula seja feita de ouro e a minha de barro e sofrimento. Nossos mundos nunca deveriam se tocar. Ela é o sol, intocável, e eu sou a sombra que se arrasta no chão. Mas às vezes, quando trabalho no jardim, sinto seu olhar sobre mim. Não é um olhar de desprezo como os outros, é algo diferente, uma curiosidade talvez, ou, quem sabe, o reconhecimento de uma solidão parecida com a sua. Meu nome é Amaro, um nome que minha mãe sussurrou para mim nas noites escuras da senzala, um nome que carrego como um segredo, assim como as letras que ela me ensinou a decifrar à luz trêmula de uma vela. Carregar um nome é carregar uma história, e a minha está manchada pelo sangue que me foi imposto. Sou filho do coronel Teodoro, uma verdade que queima em minhas veias como veneno e se estampa em meu rosto como uma marca de ferro em brasa. Essa herança não me deu privilégios, apenas uma solidão mais profunda. Para o mundo da Casa Grande, sou um erro que deveria ter sido apagado.
Para o mundo da senzala, sou um lembrete constante da violência que nos governa. Vivo em uma fronteira de desprezo, um fantasma que assombra os dois lados da propriedade, sem pertencer a nenhum deles. Essa condição me coloca em um lugar perigoso. O feitor, um homem de alma carcomida pela crueldade, me olha com uma mistura de repulsa e um medo velado, como se temesse a sombra do coronel que vem em mim. Seus golpes, aunque raros, são carregados de um ódio pessoal, uma tentativa de apagar a semelhança que o ofende. Entre os meus irmãos de cativeiro, sou uma figura de desconfiança. Alguns veem em mim a face do opressor e se afastam. Outros, os mais velhos, me olham com uma pena que me fere mais do que o chicote, pois sabem que minha sina é ser a cicatriz viva de um crime que nunca poderá ser esquecido. As palavras que aprendi com minha mãe são meu único refúgio, mas também minha maior ameaça. Em um mundo onde o conhecimento é rebeldia, saber ler é carregar uma sentença de morte silenciosa. E então a ela, a Sinhá Isadora. Vejo-a da minha posição submissa enquanto cuido das roseiras que ela parece amar, mas que nunca toca. É uma figura de porcelana, pálida e frágil, aprisionada em vestidos de seda que parecem mais uma armadura do que um adorno. Seus dias se desdobram em uma rotina de silêncios e gestos medidos. Ela caminha pelo jardim como se procurando uma saída que não existe, seus olhos azuis perdidos no horizonte, buscando um mundo para além das cercas deste latifúndio. Dizem que foi trazida de longe, um arranjo entre famílias poderosas, outra peça valiosa na coleção do coronel. Mas quando a observo, não vejo a senhora da casa. Vejo outro tipo de escrava, acorrentada não por ferro, mas por ouro, honra e medo. Sua solidão é tão palpável quanto o calor que emana da terra. Seu sofrimento é uma melodia silenciosa que apenas os deserdados como eu conseguem ouvir. Percebo-o na maneira como suas mãos tremem ao segurar um livro na varanda, na forma como ela se encolhe sutilmente quando a voz do coronel ecoa pela casa. O piano que ela toca às vezes não expressa alegria, mas uma melancolia profunda, notas que parecem chorar pela liberdade que lhe foi negada. Ela vive em uma prisão dourada, cercada de luxo, mas faminta de qualquer afeto genuíno. Enquanto eu anseio por um nome que seja só meu, ela parece lutar para não desaparecer dentro do nome que lhe foi imposto, o de esposa do coronel. Nossas prisões são feitas de materiais diferentes, mas as grades são igualmente intransponíveis, e é nesse reconhecimento mudo que sinto uma estranha e perigosa afinidade. O coronel Teodoro é a personificação desta terra. Sua vontade é a lei, sua palavra a sentença. Ele se move pela propriedade não como um homem, mas como uma força da natureza, um trovão prestes a desabar. Sua presença impõe um silêncio pesado, capaz de gelar a espinha e cessar qualquer sussurro. Quando ele me olha, o que é raro, seus olhos não registram um filho, nem mesmo um homem. Vêem apenas uma ferramenta defeituosa, uma mancha em sua história imaculada, um lembrete vivo de um momento de poder que ele preferiria esquecer. Ele é o arquiteto da minha dor, o dono do meu corpo e o fantasma que assombra meu sangue. Cada gesto seu de autoridade, cada ordem dada com sua voz grave e fria, é uma negação da minha própria existência, um ato contínuo de me apagar do mundo. Ele é o centro de todo o nosso sofrimento. É o homem que arrancou minha mãe de meus braços, vendendo-a como se fosse um animal defeituoso para esconder sua própria transgressão. É a mão que assina as ordens de açoitamento no Pelourinho, o poder que mantém a senzala em um estado de medo perpétuo. Para ele, a honra é um manto tecido com a hipocrisia e a violência. Ele defende a pureza de sua linhagem legítima com a ferocidade de um cão de guarda, enquanto eu, seu primogênito, trabalho sobre o sol com a marca de sua posse em minha pele. Ele não me odeia. Odiar exigiria reconhecer minha humanidade. Ele me despreza, que é uma forma muito mais profunda e definitiva de aniquilação. E é sobre o peso desse desprezo que sou forçado a viver cada dia, esperando o momento em que sua ordem finalmente me esmagará. A tarde caía sobre a fazenda como um pano de veludo pesado e quente, abafando os sons e tornando o ar espesso, difícil de respirar. Eu podava as roseiras que margeavam o caminho para a Casa Grande, um trabalho que me colocava perigosamente perto daquele mundo de janelas e varandas, mas que me oferecia a visão dolorosa da beleza que me era negada.
O cheiro das flores era doce e enjoativo, uma fragrância de luxo que se misturava ao odor de terra e suor que emanava do meu próprio corpo. Cada corte que eu fazia nos caules espinhosos era preciso, um gesto de submissão ensaiado, a cabeça sempre baixa, os olhos fixos no trabalho. Eu sentia a presença dela na varanda, uma mancha de cor clara contra a madeira escura, uma estátua de silêncio e solidão. Eu nunca olhava diretamente, mas sabia que ela estava lá, como se sua tristeza fosse uma força física que se irradiava pelo jardim. Um som súbito quebrou a monotonia da tarde. Um baque surdo na grama perto de mim. Meu corpo enrijeceu-se instantaneamente, o medo primitivo de qualquer coisa foi paralisando meus músculos. Ousei erguer os olhos apenas o suficiente para ver. Um livro, um pequeno volume encadernado em couro escuro, caído de bruços na terra vermelha, suas páginas abertas como as asas de um pássaro ferido. Olhei para a varanda e a vi de pé, a mão cobrindo a boca, seus olhos arregalados fixos no objeto caído e depois em mim. O mundo pareceu parar naquele instante. O zumbido dos insetos cessou, o calor pareceu diminuir. Havia apenas eu, ela e aquele objeto proibido que criaram uma ponte impossível entre nossos dois universos. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que qualquer ordem gritada, carregado de um pânico que senti em meu próprio peito. Meu coração martelava contra as costelas, cada batida um aviso de perigo. Deixar o livro ali seria uma ofensa, pegá-lo um atrevimento impensável. Eu era uma propriedade, e tocar em um pertence pessoal da Sinhá sem uma ordem direta era cruzar uma linha invisível, mas mortal. O feitor poderia aparecer a qualquer momento, o próprio coronel poderia estar observando de alguma janela. Por um longo momento, permaneci imóvel, a tesoura de poda em minha mão parecendo pesada como uma arma. Mas o desespero em seus olhos, um apelo mudo que atravessou a distância, me compeliu a agir. Lentamente, como se caminhasse sobre vidro, larguei minha ferramenta e dei os poucos passos que me separavam do livro. Cada movimento era calculado, uma demonstração de humildade para qualquer olhar que estivesse me vigiando, mas por dentro eu sentia o chão se abrindo sobre meus pés. Quando meus dedos sujos de terra tocaram a capa de couro, senti um choque, como se tocasse em algo sagrado. O material era liso, macio, um contraste brutal com a aspereza de tudo em minha vida. Ao virá-lo, meus olhos, treinados no segredo e na escuridão, capturaram algumas palavras de um poema antes que eu pudesse me conter. Eram versos que eu conhecia, que minha mãe me sussurrava anos atrás. Ergui o livro, estendendo-o em sua direção, e pela primeira vez nossos olhares se encontraram de verdade. Não havia desprezo em seus olhos, nem a indiferença fria de seu marido. Havia espanto, curiosidade e algo que se assemelhava a um reconhecimento, como se ela não estivesse vendo um escravo, mas uma alma. Naquele segundo, que durou uma eternidade, a hierarquia que nos separava pareceu se dissolver, e éramos apenas um homem e uma mulher, presos no mesmo instante de terror e fascínio. Eu não esperei por uma palavra. Assim que seus dedos trêmulos tocaram o livro, recolhi minha mão como se tivesse tocado em fogo e recuei, voltando para minhas roseiras com a cabeça baixa, o coração desgovernado. Peguei a tesoura de poda, mas minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurá-la. O cheiro das flores agora parecia sufocante, o calor insuportável. Eu não precisava olhar para saber que ela ainda estava lá, parada na varanda. Eu sentia seu olhar em minhas costas, não mais o olhar distante da senhora da casa, mas algo novo, intenso e perigoso. O silêncio havia sido quebrado, uma porta que jamais deveria ter sido aberta fora entreaberta, e eu sabia, com a certeza aterrorizante que precede toda tragédia, que nada, nunca mais, seria como antes. Aquele simples gesto de devolver um livro havia selado meu destino. Os dias que se seguiram àquele instante na varanda foram uma tortura de silêncio e vigilância. Eu sentia o olhar dela sobre mim, mesmo quando não podia vê-la. Era uma presença constante, um calor em minha nuca que me mantinha em um estado de alerta febril. Cada som da casa grande, cada sombra que se movia por trás das janelas, enviava um calafrio de pavor pela minha espinha. O feitor parecia farejar a mudança no ar, seus olhos pequenos e cruéis me seguindo com uma desconfiança renovada, como se eu carregasse um novo tipo de ofensa.
Eu me afundava no trabalho, tentando me tornar invisível na paisagem, mas era inútil. A semente daquele encontro havia sido plantada e eu sentia suas raízes se espalhando dentro de mim, uma mistura de terror e uma esperança tão perigosa que mal ousava nomeá-la. A ordem do meu mundo havia sido irremediavelmente quebrada. Uma semana depois, a prova de que eu não havia sonhado se materializou. Enquanto eu capinava perto da velha capela abandonada, um lugar que todos evitavam por superstição, vi algo pousado sobre o banco de pedra coberto de musgo. Outro livro. Este não havia caído por acidente. Sua posição era deliberada, um convite silencioso em meio à desolação. Meu primeiro instinto foi fugir, fingir que não havia visto, apagar aquela imagem da minha mente. Mas a curiosidade, essa praga que minha mãe havia plantado em mim com as letras, era mais forte que o medo. Olhei em volta, o coração batendo descompassado, o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. Não havia ninguém. Com as mãos trêmulas, peguei o volume. Era pesado, antigo, e dentro dele, uma única pétala de rosa, seca e frágil, marcava uma página. Naquela noite, na escuridão sufocante da senzala, a luz roubada de uma fresta na parede por onde a lua se infiltrava, eu abri o livro. O cheiro de papel velho e do perfume dela invadiu minhas narinas, um aroma de outro mundo. Eram poemas, versos que falavam de gaiolas douradas, de almas aprisionadas e de uma liberdade que só existia nos sonhos. Cada palavra era um espelho de sua solidão, mas também da minha. Eu li até que as letras começassem a dançar diante dos meus olhos cansados, sentindo uma comunhão que nunca julguei possível. Ela não estava apenas me dando palavras, estava me dando pedaços de sua alma, confidenciando-me sua dor da única maneira que podia. E ao aceitar aquele presente, eu me tornei cúmplice de seu silêncio, guardião de sua tristeza. O livro era um tesouro e uma sentença, e eu escondi sobre meu catre como quem esconde o próprio coração. Nossos encontros se tornaram um ritual arriscado, uma dança de sombras e sussurros. Ela encontrava pretextos para descer ao jardim nos fins de tarde, quando o sol era mais brando e a maioria dos outros estava ocupada. Caminhava entre as flores, a postura sempre ereta, a expressão serena para qualquer observador distante. Mas quando eu passava perto, para regar as plantas ou aparar um galho, sua voz soava, baixa e urgente. Uma pergunta sobre uma flor, um comentário sobre o calor. Eram palavras vazias, que escondiam o verdadeiro diálogo que se passava em nossos olhos. Naqueles segundos roubados, trocávamos mais do que qualquer conversa longa poderia revelar. Eu via a fome em seus olhos, uma necessidade desesperada de ser vista, e ela, eu espero, via em mim o homem que o latifúndio tentava apagar. Cada palavra trocada era um passo em um campo minado. Em um desses encontros, a coragem dela me assustou. Enquanto eu explicava de cabeça baixa como cuidar de uma jasmim que parecia doente, ela sussurrou meu nome. Amaro. Ninguém na Casa Grande usava meu nome. Eu era moleque. Peça, o filho da Luísa. Ouvi-lo de seus lábios foi um choque, um reconhecimento que me despiu de todas as minhas defesas. Ergui os olhos e pela primeira vez falei de minha mãe, de como ela amava essas mesmas flores, de como me ensinou o nome de cada uma. Falei dela como se estivesse confessando um crime, expondo a única parte de mim que ainda era sagrada. Vi uma lágrima se formar no canto de seu olho, uma gota de compaixão que valia mais do que qualquer ouro já extraído desta terra. Naquele momento, não éramos senhora e escravo. Éramos dois órfãos compartilhando a memória de um amor perdido. Ela também começou a me confiar suas dores, de forma velada, usando os personagens dos livros como metáforas para sua própria vida. Falava de princesas trancadas em torres, de pássaros que não podiam voar, de casamentos arranjados que eram sentenças de morte para o espírito. Eu entendia cada palavra não dita. Através de suas histórias, eu via os corredores frios da Casa Grande, sentia o peso do desprezo do coronel, a solidão de suas noites povoadas por um silêncio que gritava. Seu sofrimento era diferente do meu, não marcado pelo chicote ou pela fome, mas era um sofrimento real, uma agonia da alma que a consumia por dentro. Nossas feridas eram de naturezas distintas, mas sangravam da mesma forma, e nessa partilha silenciosa de dor, encontramos um refúgio perigoso,
um oásis no meio do deserto de nossas vidas. O perigo, no entanto, crescia na mesma proporção que nossa intimidade. O feitor, cujo nome era Bento, um homem de alma tão seca quanto a terra rachada, começou a criar tarefas para mim que me mantinham longe do jardim, longe da casa grande. Mandava-me para o trabalho mais pesado no engenho, para a escuridão da mina, lugares onde o sol e o olhar dela não podiam me alcançar. Era seu jeito de me punir por um crime que ele apenas suspeitava, de reafirmar seu poder sobre mim. Certa vez, quando Isadora desceu à capela ao entardecer, eu a segui, movido por uma necessidade que superava o medo. Estávamos a sós por um instante, o ar carregado de palavras não ditas, quando ouvimos os passos pesados de Bento do lado de fora. O pânico gelou meu sangue. Escondi-me atrás do altar, prendendo a respiração, enquanto ela o enfrentava com uma frieza que eu não sabia que possuía. Aquele quase flagrante mudou tudo. A curiosidade inicial, o fascínio intelectual, havia se transformado em uma necessidade visceral. Os dias em que Bento me mantinha longe dela eram um tormento, um vazio que me corroía. O mundo sem aqueles breves encontros voltava a ser apenas a senzala, o chicote e o sol inclemente. Eu percebi que não buscava mais apenas a partilha de palavras, mas a presença dela, a certeza de que havia outra alma naquele inferno que me enxergava. Para ela, eu me tornara talvez a única janela para um mundo onde seus sentimentos importavam, onde sua inteligência não era uma afronta. Nosso laço não era mais uma escolha, era a única coisa que nos mantinha respirando em meio à opressão que nos sufocava. Éramos dois náufragos nos agarrando um ao outro em um mar de desespero. A ousadia seguinte partiu de mim. Em uma noite de chuva forte, quando o barulho da tempestade abafava os sons da fazenda, encontrei uma desculpa para ir ao depósito de lenha, que ficava nos fundos da casa grande. Sabia que ela estaria na biblioteca, cuja janela dava para aquele pátio. Deixei para ela não um livro, mas algo meu. Uma pequena flor do campo, a mais humilde e resistente que encontrei, a mesma que minha mãe chamava de lágrima de noiva. Deixei-a no parapeito da janela, um gesto que poderia ser interpretado de 1000 maneiras, mas que para nós tinha um único significado. Ao voltar para a senzala, encharcado e com o coração na boca, olhei para trás e a vi na janela, a silhueta recortada contra a luz do candeeiro. Ela segurava a pequena flor em suas mãos e, mesmo à distância, eu sentia a força daquele momento. Na tarde seguinte, ela me esperava perto do riacho, um lugar afastado, onde as lavadeiras trabalhavam mais cedo. Seu rosto estava pálido, seus olhos brilhavam com uma intensidade que misturava medo e determinação. Ela não disse nada, apenas estendeu a mão e me entregou um pequeno pedaço de papel dobrado. Não era um livro, não era uma pétala. Eram suas palavras, sua caligrafia, uma prova física e irrefutável de nossa comunicação proibida. Meus dedos tocaram os dela por uma fração de segundo ao pegar o bilhete, e um fogo percorreu meu corpo, um contato tão breve e tão devastador que me deixou sem ar. Guardei o papel no bolso, sentindo seu calor contra minha pele. Era um veneno, uma promessa, uma sentença. E enquanto eu me afastava, o peso daquele pequeno segredo parecia mais real e mais letal do que qualquer corrente que eu já tivesse carregado. O bilhete que ela me entregou queimava em meu bolso como uma brasa viva. Suas palavras, escritas com uma caligrafia trêmula, não eram um convite, mas uma súplica. Um pedido para que eu encontrasse na velha capela naquela mesma noite, quando a lua estivesse encoberta e a fazenda adormecida em sua ignorância. O medo era uma criatura viva em meu estômago, roendo minhas entranhas, gritando para que eu ignorasse o chamado, para que eu me lembrasse do pelourinho e do destino de minha mãe. Mas a imagem de seus olhos, um oceano de desespero contido, era mais forte do que qualquer terror. Quando a escuridão se tornou completa, rastreei para fora da senzala, um fantasma deslizando entre as sombras. Cada estalo de um galho sobre meus pés descalços, cada pio de uma coruja eram um arauto da minha própria morte. O ar estava pesado, imóvel, como se o mundo inteiro estivesse prendendo a respiração, esperando pelo desfecho da minha insensatez. Ela já estava lá, uma aparição pálida na penumbra do altar desmoronado. A única luz vinha de uma vela solitária que ela segurava, sua chama dançando e projetando sombras monstruosas nas paredes manchadas de umidade.
Seu rosto estava banhado em lágrimas silenciosas, e o vestido de seda branca que usava parecia uma mortalha. Ela não se moveu quando entrei, apenas me olhou, e naquele olhar havia a confissão de uma vida inteira de sofrimento. Ali, naquele espaço sagrado e abandonado, as barreiras que nos definiam lá fora pareciam frágeis, absurdas. Não éramos a Sinhá e o escravo. Éramos a solidão dela e a minha, duas almas nuas diante da iminência de um abismo. O silêncio era denso, carregado com o peso de tudo o que jamais poderíamos dizer em voz alta. Eu me aproximei lentamente, o som dos meus passos no chão de pedra ecoando como uma sentença. Ela estendeu a mão livre, não para me dar algo, mas para mim. Seus dedos, finos e frios, tocaram o dorso da minha mão calejada pela enxada e manchada pela terra. Aquele toque foi a faísca que incendiou o mundo. Um tremor percorreu meu corpo inteiro, uma corrente de fogo e gelo que dissolveu anos de medo e resignação. Era um gesto impensável, um crime que continha em si todos os outros. Em seus olhos vi a certeza de que ela também sentia a mesma vertigem, a mesma queda em um vazio sem volta. Ela sussurrou meu nome, e o som se partiu em um soluço. Era o som de uma gaiola se quebrando, o som de uma alma que escolhia a aniquilação em vez da submissão contínua. E eu, que passei a vida inteira sendo ninguém, me senti, por aquele instante aterrorizante, o homem para quem aquela prece desesperada era dirigida. Então eu a beijei. Não foi um ato de ternura, mas de desespero. Foi um gesto de fome, de sede, a colisão de duas agonias que não podiam mais ser contidas. Meus lábios encontraram os seus, e o gosto era de sal, de lágrimas e da poeira de uma vida de privações. Segurei seu rosto entre minhas mãos sujas, sentindo a maciez de sua pele contra a aspereza da minha, um contraste que resumia a brutalidade do nosso mundo. Por um momento, a capela, a fazenda, o coronel, o chicote, tudo desapareceu. Havia apenas o calor de sua boca, o som de sua respiração ofegante misturada à minha, o trovão distante que parecia aplaudir nossa ruína. Naquele beijo, eu não estava tomando posse, estava me entregando. E sabia, com uma clareza que cortava a alma, que o preço daquele único momento de humanidade seria a minha vida inteira, e que eu o pagaria sem hesitar. Quando nos separamos, o ar voltou a encher meus pulmões, mas agora estava envenenado pela realidade. A chama da vela tremulou, quase se apagando, e na escuridão que se seguiu, vi o terror absoluto em seus olhos. Não era mais o medo da solidão, mas o medo concreto e palpável do que viria a seguir. Havíamos cruzado a fronteira final. O toque, o beijo, haviam transformado nosso segredo de pensamentos e palavras em um crime de carne e osso, um pecado sem perdão aos olhos de Deus e dos homens. Ela recuou um passo, a mão cobrindo a boca como se quisesse engolir o que acabara de fazer. O silêncio que caiu sobre nós não era mais de cumplicidade, mas de condenação. Saí da capela sem olhar para trás, cada passo me afastando da única luz que eu já havia conhecido e me levando de volta para a escuridão, sabendo que agora a sombra do Pelourinho era o meu único e verdadeiro horizonte. As semanas que se seguiram ao nosso encontro na capela se arrastaram como uma procissão fúnebre, cada dia mais pesado que o anterior. Eu via a mudança nela, mesmo à distância. Havia uma fragilidade nova em seus gestos, uma palidez em seu rosto que nem os vestidos mais coloridos conseguiam disfarçar. Seus passeios pelo jardim se tornaram mais raros, mais lentos, e eu a via com frequência na varanda, a mão repousando inconscientemente sobre o ventre, o olhar perdido em um ponto que só ela enxergava. Não era mais a melancolia de uma prisioneira que eu via, mas um medo diferente, um terror visceral que parecia emanar de seu próprio corpo. Eu sentia, com a intuição dos condenados, que o nosso crime havia deixado uma marca indelével, uma semente que agora brotava em seu ventre, e que a terra que nos sustentava logo se tornaria o nosso túmulo.
Cada olhar trocado era agora uma despedida silenciosa, um reconhecimento mudo de que o tempo estava se esgotando. Uma noite, a ousadia dela superou a minha. Ela me esperava novamente na capela, mas desta vez seu rosto estava seco, desprovido de lágrimas, como se toda a sua dor tivesse se cristalizado em uma resolução terrível. Ela não me tocou, apenas me olhou com uma intensidade que parecia atravessar minha alma, e disse as palavras que selaram nosso destino. Carrego um filho seu, Amaro. O ar me faltou, o chão da capela pareceu desaparecer sobre meus pés. Aquela confissão não era uma declaração de amor, mas um epitáfio. A criança, fruto do único momento de liberdade que conhecemos, era a prova viva de nossa transgressão, a herança de sangue que o coronel jamais perdoaria. Naquele instante, o futuro deixou de ser uma possibilidade e se tornou uma certeza de dor. A semente do nosso amor era também a nossa sentença de morte, e o som do meu próprio coração batendo no silêncio da capela era a conta regressiva para a nossa execução. O coronel Teodoro não era um homem cego. Ele era um predador que conhecia cada centímetro de seu território, cada fraqueza de suas presas. Eu o via observar Isadora durante os jantares, um privilégio amargo do meu trabalho de servir à mesa nas raras ocasiões em que faltava gente. Seu olhar não era de preocupação, mas de suspeição. Ele notava a comida intocada no prato dela, o tremor em suas mãos, o silêncio que se tornara mais denso e mais desafiador. A atmosfera na casa grande tornou-se irrespirável, um túmulo de luxo, onde cada palavra era pesada e cada olhar uma acusação. Eu sentia seus olhos sobre mim também, mais frios e calculistas do que nunca. Ele me via não mais como um erro do passado, mas como uma ameaça presente, uma sombra que se alongava perigosamente em direção à sua posse mais valiosa. A ordem de seu mundo estava trincada, e ele procurava, com a paciência de uma aranha, o ponto exato onde aplicar a força para esmagá-la. A serpente que nos rondava deu o bote. Bento, o feitor, vinha me observando com uma diligência maligna. Seus olhos pequenos registrando cada olhar, cada movimento meu que se desviava da submissão absoluta. Em uma tarde, enquanto eu voltava do engenho, coberto de fuligem e exaustão, eu o vi sair do escritório do coronel. Ele parou no alto da escadaria da varanda e olhou para mim. Não havia ódio em seu rosto, mas algo muito pior, um sorriso fino e cruel. O brilho de triunfo de quem finalmente encontrou a peça que faltava para completar o quebra-cabeça de sua maldade. Ele segurava em suas mãos o pequeno livro de poemas que eu havia devolvido a ela, aquele com a pétala de rosa seca dentro, que eu sabia que ela guardava como uma relíquia. Naquele instante, eu soube. Soube que ele havia encontrado o livro, que havia ligado os pontos, que havia sussurrado seu veneno nos ouvidos do mestre. O ar gelou, o sol perdeu seu calor, e o mundo se reduziu ao silêncio que precede a tempestade final. A retaliação não demorou. Eu estava no canavial, o facão pesado em minhas mãos, quando eles vieram. 4 homens, os capangas mais brutais do coronel, me cercaram em silêncio. Não houve palavras, não houve acusações, apenas a força bruta que me subjugou e me jogou no chão de terra vermelha. Enquanto me amarravam as mãos com uma corda áspera que cortava minha pele, ouvi um grito vindo da casa grande. Era a voz dela, um som que eu jamais esqueceria. Não de medo, mas de pura agonia. Um grito desumano, rasgado, o som de uma alma sendo partida ao meio. Eles me arrastaram pelo pátio, passando pelo pelourinho cuja madeira escura parecia me saudar como um velho conhecido. Meu olhar se ergueu uma última vez para a janela mais alta, e eu a vi. Seu rosto era uma máscara de horror, as mãos espalmadas contra o vidro, como se tentasse quebrar sua jaula para me alcançar. Foi a última imagem que tive dela antes que a escuridão de um capuz me engolisse e o mundo se tornasse apenas dor e a certeza do fim. A escuridão do capuz era um túmulo prematuro, um vácuo onde o som se tornava meu único carrasco. O grito de Isadora foi o último farol de um mundo que se apagava, e depois dele restou apenas o arrastar de minhas botas no chão e as vozes abafadas dos homens que me levavam para o matadouro.
Fui amarrado ao pelourinho, a madeira fria e familiar contra as minhas costas, e o cheiro de sangue antigo e medo impregnou minhas narinas. O primeiro golpe do chicote não foi uma surpresa, mas uma confirmação. A dor era uma entidade viva, uma serpente de fogo que rasgava minha pele. Mas o que veio depois foi pior. O coronel Teodoro mandou que me dessem sal e cachaça nas feridas, não para desinfectar, mas para prolongar a agonia, para que cada fibra do meu ser gritasse por uma misericórdia que ele se deliciava em negar. E no silêncio entre cada chicotada, o único som era o zumbido das moscas, atraídos pelo meu sacrifício. Quando a tortura cessou, eu não era mais um homem, apenas um pedaço de carne latejante pendurado por cordas. Eles me jogaram em um porão escuro, onde o cheiro de mofo e desespero era o único ar que se podia respirar. Foi lá que ele veio me ver. O coronel Teodoro não trazia um chicote, mas sua presença era uma arma mais afiada. Ele parou diante de mim, a silhueta imponente recortada contra a luz fraca da porta, e seu desprezo era tão palpável que podia ser tocado. Ele não gritou. Sua voz era calma, cirúrgica, cada palavra um bisturi que cortava mais fundo que o açoite. Ele me disse que eu era uma praga, uma doença que havia contaminado sua casa, e que a única cura era a erradicação. Ele me olhou e, pela primeira vez, vi em seus olhos não a indiferença, mas o reconhecimento de um inimigo. E isso, de alguma forma, foi a maior das torturas. Ser visto por ele apenas no momento da minha aniquilação total. Ele falou dela. Disse que Isadora havia enlouquecido, que a febre e o delírio a haviam consumido. Uma história cuidadosamente construída para a sociedade, para os vizinhos, para os ouvidos curiosos. A verdade, ele me contou com um sorriso sutil, era muito mais prática. Ele a enviara para um convento distante, um sanatório para mulheres de sua estirpe cujas mentes se tornavam inconvenientes. Um lugar de paredes altas e silêncio perpétuo, onde ela viveria o resto de seus dias como uma louca, sua palavra desacreditada, sua memória apagada. E a criança, nosso filho, o herdeiro de sangue e segredo, ele me garantiu que o problema havia sido resolvido. A criança nunca nasceria para manchar sua linhagem. O modo como ele disse aquilo, com a frieza de quem arranca uma erva daninha, me quebrou de uma forma que o chicote jamais conseguiria. Ele não havia matado apenas nosso filho, ele havia assassinado a própria esperança. Minha sentença não foi a morte. A morte seria uma fuga, um final. O coronel era mais criativo em sua crueldade. Ele me venderia, não para uma fazenda vizinha onde meu rosto pudesse um dia ser reconhecido, mas para o sul, para as charqueadas impiedosas, um lugar de onde ninguém voltava. Ele queria que eu vivesse, mas que vivesse sem nome, sem história, sem a memória da terra que me viu nascer. Seria a repetição do destino de minha mãe, a conclusão de seu plano de apagar por completo a mancha que eu representava. Ele me despojou de tudo, de minha pele, de meu amor, de meu filho e, por fim, de meu nome. Amaro morreria em Paracatu, e em seu lugar nasceria uma peça sem rosto, uma ferramenta de trabalho destinada a ser usada até quebrar, um fantasma anônimo em uma terra estranha. Essa era a sua justiça, a aniquilação em vida. A jornada para o sul foi um borrão de dor e humilhação. Acorrentado a outros homens cujas histórias eu nunca conheceria, eu era apenas mais um corpo na multidão de condenados. Ao deixar os limites da fazenda, olhei para trás uma última vez. A casa grande brilhava sob o sol da manhã, um monumento branco e arrogante à minha derrota. Vi o jardim, as roseiras que eu havia podado com tanto cuidado. A janela do quarto dela, agora fechada, vazia, um olho cego para o mundo. Não havia ninguém para se despedir. Eu era um segredo sendo enterrado, uma memória sendo ativamente esquecida. O som das correntes era a única música que acompanhava a nossa partida, uma canção fúnebre para a vida que me fora roubada. E enquanto a poeira da estrada cobria a imagem daquela casa, eu senti um vazio tão profundo, tão absoluto, que soube que uma parte de mim havia ficado para trás, morta sobre aquelas roseiras. Os anos que se passaram foram como pedras, cada um mais pesado que o anterior. Perdi a conta dos sóis e das luas. Meu corpo se tornou um mapa de cicatrizes e meu espírito um deserto.
O nome Amaro se tornou um eco distante, um sonho que tive em outra vida. Mas à noite, quando o silêncio do alojamento era quebrado apenas pelo gemido dos moribundos, eu me permitia lembrar. Lembro-me do toque de minha mãe me ensinando as letras, do cheiro dos livros de Isadora, do gosto de seu beijo misturado às lágrimas. Essas memórias não eram um consolo. Eram brasas que me queimavam por dentro, lembretes constantes do homem que eu poderia ter sido, do amor que me foi negado, do filho que nunca segurei nos braços. O latifúndio não apenas me escondeu, ele me devorou, me digeriu e me cuspiu como um resto inútil. Eu sobrevivi, mas não sei se isso pode ser chamado de vida. Minha história não é única. É apenas uma das milhares de vozes que esta terra vermelha engoliu, um dos incontáveis segredos enterrados sobre as fundações das casas grandes. O sangue do meu pai, o amor da minha sinhá, a vida do meu filho, tudo se tornou pó, levado pelo vento que ainda hoje assobia nos canaviais. Sou a prova de que alguns amores nascem apenas para mostrar a brutalidade do mundo, e que algumas sementes nunca podem florescer. Minha voz agora é fraca, gasta pelo tempo e pela dor, mas é tudo o que me resta. É o testamento de um herdeiro que nunca existiu. Há incontáveis sussurros como o meu no silêncio do campo, nas paredes das senzalas, na poeira das minas. Se parar para ouvir com atenção, talvez ainda consiga escutar a melodia trágica que eles contam.